Seja bem-vindo ao meu canal, Ricardo Reis, hipnoterapeuta. Você sabia que Richard Feynman, ele foi um físico do século XX, um físico muito importante, que em 1965 ele recebeu o prêmio Nobel por defender a física quântica, a eletrodinâmica. Esse era o assunto da física quântica. Mas a questão não é o prêmio Nobel da física quântica. Ele ficou famoso, mas muito famoso mesmo, pelo seguinte: ele tinha uma outra habilidade, uma habilidade muito grande. O Richard, ele aprendia qualquer assunto muito difícil, um assunto muito complexo, ele aprendia e ele conseguia repassar para qualquer pessoa que não conseguia aprender esse assunto. Mas só que o Richard, ele conseguia repassar de uma maneira muito simples e muito gostosa. Tanto é que as salas de aula do Richard, ele era um professor, lotavam. Então imagina, os alunos sentiam prazer em ter aulas com o Richard. A maneira como ele ensinava, a maneira como ele passava para os alunos, era de uma forma tão gostosa, tão simples, que sentiam prazer em ter aula com ele. Isso o tornou mundialmente famoso. Inclusive você no YouTube vai encontrar aí o método, a técnica Feynman de aprendizagem, que faz com que você consiga aprender qualquer coisa de uma maneira muito simples e prática. Serve para memorização, serve para você aprender algo novo ou manter este aprendizado na sua memória. Mas não é isso que eu quero falar sobre a técnica Feynman de aprendizado, Feynman ou Feynman. Não sei como se pronunciou certo e não vem ao caso isso. A questão principal é a seguinte: a vantagem que você tem de saber ensinar para as pessoas de uma forma simples. Eu estou falando isso principalmente porque, modéstia à parte, eu me identifiquei com Richard Feynman. Isso mesmo. Os meus cursos e nos meus atendimentos eu tenho essa vantagem. Eu me utilizo desta técnica. Embora eu não conhecia essa técnica, eu aprendi isso há pouco tempo e fiquei muito feliz, porque uma das coisas que eu sempre escutei foi o seguinte, inclusive aqui no YouTube: Ricardo, que legal, você tem um jeito simples de ensinar. Nos meus cursos, o que eu mais escuto é isso. Porque tem aquela coisa de no final do curso você fazer uma pesquisa, ou mesmo que você não faça uma pesquisa, os alunos chegam para você e falam: Ricardo, eu já fiz outros cursos, mas eu nunca tinha entendido dessa forma. Tem aquelas pessoas que chegam e falam assim: Ricardo, olha, já tentaram me hipnotizar, mas eu não consigo entrar em transe, eu não consigo ser hipnotizado, eu não consigo relaxar, tenho dificuldade para relaxar. Mas a maneira como você falou, a maneira como você explicou, me fez enxergar de outra forma. É uma maneira simples da qual eu nunca havia pensado antes. Interessante que eu não vejo nada demais no que eu falo, mas as pessoas me dão esse retorno, as pessoas me dão esse feedback. Aí eu, conversando com a minha esposa, fui investigar e cheguei nessa questão, na técnica do Feynman, né, de aprendizagem, de explicação. Eu falei: olha que interessante, eu me utilizo de algo parecido. E por que eu estou falando tudo isso? De repente você que está me assistindo já percebeu que você tem alguma dificuldade em se relacionar com as pessoas na comunicação, ou pode melhorar ainda mais. É possível você agradar qualquer pessoa com a sua comunicação, e é possível você melhorar ainda mais a maneira como você fala com as pessoas. Não tem necessidade de falar difícil, não tem necessidade de falar complicado, não tem necessidade de parecer importante com palavras que, sei lá, nem sei dizer essas palavras. É possível você falar simples e fazer as pessoas entenderem. Inclusive, cometer erros na frente das pessoas pode agradar as pessoas, pode encurtar essa distância entre você e a outra pessoa, pode aumentar esse relacionamento. A própria técnica Feynman, ela diz o seguinte: que
se você fizer o seguinte, você aprender algo muito difícil, complexo, várias vezes, você ler um assunto várias vezes, depois você escrever várias vezes esse mesmo assunto, ou mesmo escutar algumas vezes esses assuntos. Isso vai te ajudar bastante. Depois você pode imaginar fazendo isso várias vezes. E logo em seguida, você pode aperfeiçoar o que você está fazendo com a sua imaginação. Dessa forma, quando você faz isso, você vai simplificando com as suas palavras de forma que fique cada vez mais simples. Lembre de você não colocar palavras difíceis, você coloca palavras simples para que você tenha bom resultado. A técnica Feynman diz o seguinte, que quando você consegue passar para alguém todo aquele aprendizado que você obteve, que antes era complexo, de uma forma muito simples, significa que você está bom naquilo, que você está tendo um bom resultado. Quando você consegue passar para alguém com palavras muito simples aquilo que você aprendeu, que parecia que era complexo, significa que você está muito bem. É o famoso aprendizado inconsciente competente. Você sabe aquilo de tal forma, aquilo entrou na sua mente e você não faz mais ideia que sabe. É igual quando alguém dirige um carro sem pensar. No começo precisa pensar em dirigir, parece uma coisa tão difícil, e depois de um tempo você nem pensa mais para executar. Para quem não dirige, é como andar de bicicleta sem pensar. No começo você pensa e depois você não pensa mais. Entende o que eu quero dizer? Então eu te convido para fazer isso. Quando eu expliquei para você sobre a técnica Feynman de aprendizagem, ou mesmo para ensinar para alguém, não é exatamente como eu te falei. Você depois procura no YouTube aí a sequência certa, tá? Existe a sequência certa. Você aí que é certinho, que é todo linear, procura a sequência certa. Eu aprendi a sequência certa depois que eu percebi que parecia com a minha sequência. Você pode ser a sua. Se você quer seguir certinho, você procura no YouTube. Eu te passei mais ou menos como foi a minha sequência de forma natural. Eu aprendo algo, vamos supor, eu aprendi programação neurolinguística, vou lá, faço um curso, depois que eu aprendi esse curso, eu gravo normalmente o curso que eu aprendi e escuto ele várias vezes. Eu sou muito auditivo, eu não gosto de escrever. Eu escuto várias vezes, eu ponho no pendrive do carro, escuto várias vezes, eu vou levar minha filha na escola, eu escuto várias vezes e eu imagino eu dando o curso. Esse é o meu método de aprendizagem. Ele é parecido com o método Feynman, mas existe o método Feynman certinho. Você procura no YouTube e você segue à risca, ou cria o seu método. Mas é muito semelhante o meu com o do método Feynman. Tudo bem? Só para ficar claro. Então é isso. É possível, dessa forma, você aprender algo difícil, como Richard Feynman fazia, aprender algo difícil e depois você treinar para repassar isso para alguém de forma muito simples. Quanto mais simples, melhor. Nos meus cursos de programação neurolinguística ou de hipnose, agora em breve vai ter um curso de hipnose, eu já sei o que vai acontecer. Pode ter um senhor ou uma senhora de 90 anos, pode ter um cientista, pode ter uma dona de casa que nunca trabalhou, pode ter uma pessoa que não sabe nem ler, que nunca estudou, e pode ter uma criança de 6 anos. Todos vão entender bem o que eu vou falar. Todos vão sair muito satisfeitos. Eu te garanto, isso sempre acontece nos meus cursos. As pessoas vão aprender a hipnotizar e todas as pessoas vão ser hipnotizadas, vão sair com a experiência de ser hipnotizado, com a experiência de se conhecer, com a experiência de entrar em transe e que facilita também para hipnotizar outras pessoas. As pessoas que pensam que sabem o que é hipnose acabam de descobrir
acabam descobrindo que não sabiam o que é da hipnose e aprendem lá o que é hipnose de verdade. Então, coisas muito interessantes acontecem. Então eu sempre escuto a mesma coisa. Puxa, que legal o seu jeito simples de explicar, me fez entender de forma diferente. Para mim fica um aprendizado, que a melhor coisa do mundo, quando você for explicar algo para alguém, use palavras simples. As palavras simples são as mais poderosas para fazer outra pessoa entender. Simples assim. Aliás, eu trago isso para a minha vida. As coisas mais simples da vida são as coisas mais poderosas. Eu não sei o que você pensa a respeito disso, mas para a minha vida funciona. Assim como é esse vídeo agora. Eu já não me lembro mais se nesse vídeo eu cometi algum erro. Se eu cometi algum erro, é algo simples. Depois eu corrijo. Eu não sofro com isso. Talvez você que esteja me assistindo seja uma pessoa igual eu, que não se importa com erros, os erros são para serem corrigidos, ou talvez você seja uma pessoa que sofre com erros. E eu te pergunto, isso é saudável? Sofrer com erros? Sofrer é uma opção. Você pode continuar sofrendo, ou você pode simplesmente se sentir bem. Isso é uma opção. Tá legal? Um grande abraço, eu espero ter contribuído mais uma vez com esse vídeo. Aqui embaixo na descrição do vídeo, caso você tenha interesse, tem alguns links aqui de cursos online, muito interessantes, e também do meu curso presencial de hipnose. Tá legal? Um grande abraço mais uma vez, continue sempre muito bem e até a próxima.